Glória a Deus. Amém? Você encontrou? Então vamos lá. Eclesiastes 12 e o verso de número 13. Diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Amém? Feche seus olhos, fique com sua Bíblia aberta. Eterno Deus, te damos graças, te louvamos por essa palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala conosco e ministra o nosso coração nessa noite. Que toda mente seja levada cativa a Cristo. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, amados? Peço que a partir de agora você não circule, você não ande para lá e para cá, né? Isso é um ato de honra também e respeito ao seu irmão. Quando você fica se movimentando, às vezes você tira a atenção daquela pessoa que está na sua frente, salva alguma necessidade realmente. Amém, amados? Queridos, a palavra de Deus, ela no livro de Eclesiastes mostra Salomão refletindo sobre a vida. E não tem como nós não entendermos, temos ali uma definição daquilo que Salomão quis dizer em tudo aquilo que ele escreveu em Eclesiastes, nós não olharmos para este versículo aqui na parte final do livro de Eclesiastes. Porque ele deixa claro a definição depois de tudo que ele analisou, depois de tudo que ele refletiu, depois de tudo que ele confabulou, de tudo que ele disse, toda a sabedoria que Deus havia lhe dado, todos os erros e acertos da sua vida, ele resume nesta frase a qual nós lemos, que para o homem é essencial temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, ele deixa claro no livro de Eclesiastes que nós devemos desfrutar a vida e procurar viver bem os nossos dias, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Por exemplo, Deus te dá a oportunidade de tirar umas férias, ir lá para a praia. Vai para a praia depois que passar a fase vermelha, tá? Mas você vai para a praia, ou faz que nem o Eric, vai para um lugar deserto, né? O Eric foi para um lugar deserto que não tinha ninguém, né? Acampou quase que sozinho, né? Ficou, olha, um lugar lindo. Mas o que eu quero dizer, se Deus te der a oportunidade, vá. Amém? Deus te der a graça de você ir conhecer um outro país, fazer um turismo. Amados, entenda quando é a oportunidade de Deus. Peça em oração discernimento para entender aquilo que é a oportunidade de Deus e aquilo que não é. Mas se é algo de Deus, vá, aproveite. Deus te dá a graça de você fazer um curso, ter uma capacitação, uma qualificação em alguma coisa. Entenda as oportunidades, vá, faça. Isso é bom, é bênção. Amém? Entender quando o relacionamento precisa de um upgrade lá e você precisa tirar uns dias aí com a sua amada esposa ou vice-versa, né? Deixa as crianças com alguém, vai jantar fora, vai lá, é bom, é bênção. Afinal você tem que desfrutar os dias com a mulher da sua mocidade, não é assim que a palavra diz? Amém? O que eu quero dizer para você é que Salomão deixa claro que nós temos que aproveitar a vida bem, porque a vida ela tem um tempo determinado para tudo, como ele fala no capítulo 3. Há tempo de plantar, há tempo de colher, fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer, tudo tem um tempo. Amém? Ele fala ali também dos princípios, por exemplo no capítulo 11, a respeito de lançar a semente, essa espera, expectativa, confiança. Ele faz uma reflexão sobre tudo, né? Sobre aquilo que a vida tem de bom, aquilo que a vida tem ruim, sobre aquilo que nós podemos acertar, sobre as nossas frustrações que podemos ter ao longo da caminhada. Ou seja, ele fala, desfrute da vida. Mas ele deixa muito claro também que nós não devemos deixar de obedecer os mandamentos de Deus. Porque eu posso sim desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim na vida, sendo fiel e guardando os mandamentos de Deus. Eu posso ir para a praia deserta que nem o Eric foi, viver os dias lá abençoado e não fazer nada de errado que desagrade a Deus. Eu posso ir para um curso de uma faculdade ou alguma coisa que Deus proporcionou abrir as portas para mim e lá dentro ser uma bênção. Entender que aquilo é uma oportunidade ali ser luz. Eu posso sair com a minha esposa para jantar fora, para fazer algum passeio com ela especificamente e não fazer nada que desagrade a Deus, né? Você não precisa seguir um conselho de repente de sair correndo atrás dela com um pau para ver se ela corre, né, mais rápido que você. Não precisa fazer isso, né? O pastor Cláudio Duarte fala brincando em algumas ministrações que às vezes quando está faltando brincadeira, né, se a esposa não quiser brincar de correr, você pega um pau e sai correndo atrás dela, ela corre. Não faça isso, não precisa. Amém? O que eu estou te dizendo, amados, que você deve sim desfrutar a vida, mas tudo que nós podemos fazer, nós temos que fazer obedecendo a Deus. Quem entende isso, diga amém. Então, queridos, para viver bem,
Salomão define a conclusão de tudo aquilo que ele analisou na sua vida, naquilo que o rodeava. Que o que é essencial para o homem viver bem, primeiramente é temer a Deus, segundo é guardar os seus mandamentos. Então é sobre esse tema que eu queria falar contigo nessa noite, né? Os princípios para viver bem, esses dois princípios que são importantes para a nossa vida, para que nós possamos viver bem. Amém, amados? Está comigo? Amém? O primeiro princípio que ele estabelece, está no texto, é temer a Deus. E temer a Deus aqui, querido, não tem a ver com medo, mas sim com reverência. Não tem com temor. Embora a mesma palavra hebraica, ela tenha o significado também de atemorizar ou ter medo, é a mesma palavra que também fala a respeito de reverência e reconhecimento, de honra, porque ela depende da construção da frase para a sua aplicação. Mas nesse texto especificamente, tantos outros que falam a respeito de temer a Deus, fala de reconhecer que Ele é um Deus soberano, reconhecer que Ele merece ser honrado, fala de reconhecer a sua grandeza, de entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, querido, isso tem a ver com honrar a Deus nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Provérbios 14, verso 27, o texto diz: o temor do Senhor é a fonte de vida. E na parte B diz assim: afasta das armadilhas de morte. Quando fala dessas armadilhas de morte, é muito interessante, porque diz a respeito de tudo aquilo que pode nos levar a uma morte literal, mas também a uma morte espiritual. A palavra hebraica que é usada aqui é a palavra mokest, ou mokesh, que é no hebraico antigo, ela significa isca, chamariz. Então pensa bem, você vai pescar, você deixa o anzol sem nada, e o peixe vai que nem bobô e morde lá um anzol sem ter nada? Ele morde o anzol porque ele vê uma isca. E o pescador experiente ainda dá uma balançadinha para ele pensar que a isca está viva, para vir mais rápido e abocanhar. Na hora que ele abocanha, puxa. Então, querido, o temor do Senhor, na verdade, Ele trabalha no nosso coração, nos dando, querido, limites claros, para nós não cairmos em armadilhas e nem sermos pegos por iscas preparadas pelo inimigo. Um exemplo para entender a respeito de temor é a vida de José, o chamado José do Egito, né? Se você preferir, para lembrar bem. Mas José foi um camarada que se manteve fiel ao Senhor em tudo. Foi vendido para os seus irmãos, foi levado então até o Egito, ficou na casa de Potifar. Ali Deus o prosperou e ele estava num campo muito bom, estava vendo um tempo bom em sua vida. Ele tinha uma confiança plena no seu Senhor, mas a mulher de Potifar colocou os olhos sobre José, porque José era um jovem bonito, estava no vigor de sua força. E ali é interessante porque ele decide se manter fiel, mesmo com a oportunidade. Se ele se deitasse com ela, hipoteticamente, talvez ele levasse a sua vida adiante, mas ele não teria mais a bênção de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando Potifar colocou tudo na mão de José, o texto diz assim: Yahvé, Deus o prosperava, por conta de José. Porque José tinha a bênção de Deus. Querido, e quem é temente a Deus tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso é fruto de fidelidade, é fruto de lealdade. Amém, amados? E aqui, querido, eu quero que você entenda: José teve todas as oportunidades para ser infiel. E talvez humanamente ele tinha motivos. Meus irmãos me venderam, queriam me matar, ninguém veio atrás de mim, eu sou escravo. E talvez quando ele estava fazendo tudo certo e a mulher quis ele saiu correndo, ele foi jogado depois na prisão. Ele poderia falar: e ainda fazendo certo eu fui jogado na prisão. Ou se não, lá na prisão, quando ele falou com o copeiro e o copeiro esqueceu dele por 2 anos, ele poderia falar: nossa, e ainda que eu revelei o sonho para aquele cara, ele ainda esqueceu de mim. Então, humanamente, ele teria um monte de motivos para falar: cansei de Deus e não quero mais ser fiel. Pelo contrário, ele se manteve fiel, porque temia Deus, reconhecia a grandeza de Deus, queria honrá-lo independente de onde ele estava. Querido, e Deus cumpre os seus propósitos. Demorou bastante tempo, sim, mas quando Deus cumpriu os propósitos na vida de José, foram propósitos para marcar uma geração. E o interessante é que Deus cumpriu os propósitos na vida de José,
mas que não foram só para a vida de José, foram para salvar toda uma nação, porque todas as tribos então ficaram a partir dali e se tornaram a grande nação. A partir dali Israel foi crescendo, e quando nós vemos Moisés tirando o povo do Egito, já era quase que incontável a multidão, e saíram do Egito muito ricos, não mais como escravos. Então, querido, Deus tem seus propósitos em tudo, amém, amados? Então, o temor do Senhor, querido, tem alguns princípios claros. Eu quero falar apenas aqui de 3 para você entender. Primeiro, quem teme a Deus, quem teme ao Senhor, é protegido por Ele. Lá no livro de Salmos, capítulo 33, verso 18, a palavra do Senhor diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Fala de um cuidado de Deus sobre esses que têm temor do Senhor, sobre esse caminho em fidelidade, livramento, situações que Deus guarda, muitas vezes livra de enganos, livra de armadilhas, de situações que de repente depois que acontece você fala: meu Deus, eu passei por ali faz 2 minutos, ou às vezes você desvia o caminho, parece estar indo para aquela direção, algo te incomoda, esse algo é o Espírito Santo fazendo você pegar outro caminho, e de repente você fica sabendo que naquele caminho aconteceu algum acidente, alguma coisa. Então, ou seja, Deus está protegendo os seus, amém? Isso é uma proteção para aqueles que temem ao Senhor. Segundo, quem teme ao Senhor é suprido em tudo. E fala de ser suprido, querido, em todas as áreas. Salmo 34, verso 9, diz: temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. É um suprimento, querido, nas esferas que todo ser humano tem. Suprimento na área física, na área emocional e na área espiritual. Nós temos necessidades físicas, descanso, alimento, amém? Temos necessidades emocionais, de amar, se sentir amados, se sentir aceitos. Temos necessidades espirituais, porque a nossa alma tem sede de Deus, como o próprio salmista compara a nossa alma à sede que a costa tem das águas, que clama pelo Senhor. Então, ou seja, o fato de nós temermos a Ele nos traz também esse suprimento em todas as áreas da nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém. E terceiro, querido, quem teme ao Senhor, que eu acho mais lindo, tem a oportunidade de se tornar íntimo dEle. Ou seja, conhecer os pensamentos de Deus um pouquinho que seja, conhecer os planos de Deus um pouquinho que seja. O Salmo 25, verso 14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Imagina Deus te confiando segredos. Imagina Deus te mostrando coisas que de repente só para você ver, né? É tremendo, é fruto, querido, de um coração que teme ao Senhor, que o reconhece, que o honra, amém, amados? Então vale uma verdade a ser dita aqui, querido, que nós temos que guardar: só teme a Deus aquele que aprende a amar a Deus, só teme a Deus aquele que o ama, amém? E só quem ama a Deus tem a capacidade de guardar os seus mandamentos. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como dizer que eu amo e eu não temo. Não tem como dizer que eu temo e não amo. E se eu amo, não tem como eu não guardar os seus mandamentos. Se eu não guardo, logo eu não amo de verdade. Eu até gosto, mas não amo. Porque quando eu amo de verdade, eu guardo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, presta atenção. Nós ouvimos aqui os 2 pontos que Salomão descreve. Primeiro deles, teme a Deus. Segundo, guarda os seus mandamentos, que é o segundo princípio para nós vivermos bem. Guardar os mandamentos do Senhor. Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 1, rapidinho. Salmo de número 1. Amém? Salmo de número 1. Abre sua Bíblia. Se está com o aplicativo do celular, está sem a Bíblia papel, abra o aplicativo, né? Mas tenta vir com a Bíblia de papel, é bem isso, amém, amados? Para você aprender a Bíblia impressa, você aprender a manusear, é melhor, amém? Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele, ou seja, aquele que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Como é feliz aquele, primeiro, que não segue o conselho dos ímpios. Segundo, não imita a conduta dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou fala de alguém que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos,
e não faz nenhum desses 3 pontos aqui, não anda pelo conselho de qualquer pessoa, não fica imitando qualquer tipo de conduta e também não participa de qualquer tipo de conversa, ou seja, é uma pessoa que sabe selecionar aquilo que o ajuda a crescer, a desenvolver, a amadurecer, não é levado por qualquer vento. Querido, quem não ama a Deus de verdade e logo não o teme de verdade, é fato que logo vai estar escutando o conselho de qualquer pessoa, e infelizmente de pessoas que não têm o mínimo de vida com Deus, que podem te dar um conselho para uma direção totalmente errada, vai muitas vezes fazer igualzinho os outros fazem, porque afinal entra naquela conversa de, todo mundo faz, não tem nada a ver, ninguém está vendo, daqui a pouco está fazendo igualzinho todo mundo, e o pior, daqui a pouco está participando de conversas que fazem pouco de Deus. Como assim conversa que faz pouco de Deus? Você entra lá e começa a falar mal do A, do B, do C, daqui a pouco você está falando mal da igreja, do líder da igreja, do pastor A, do pastor C, do líder A, do líder B, daqui a pouco já está duvidando do que Deus pode fazer, do que Deus falou, já começa a questionar se a palavra é isso mesmo, aí você entra naquela faculdade que quase todo mundo fez na vida, a faculdade de axiologia, que você começa a achar que é assim, achar que é assado, eu acho que é assim, acho que é... Querido, a palavra não se adequa a você, você tem que se adequar à palavra. A palavra não se adequa à minha vontade, eu tenho que se adequar a ela. Amém, amados? Ela é a verdade. Eu não posso plantar a minha verdade na palavra, eu tenho que viver a verdade que ela me dá. Quem está me entendendo, diga amém. Então isso é muito sério, amados. O que falta quando uma pessoa anda nessa conduta? De andar com os pecadores, copiar as ações deles, se assentar no meio dessas rodas, é porque não há temor. Se não há temor é porque ainda essa pessoa não entendeu o que é amar a Deus. Mas quando alguém teme a Deus, quando alguém ama a Deus, é ao contrário. Versículo 2 do Salmo 1 diz assim: ao contrário, ou seja, aquele que vai em direção oposta, aquele que vai fazer outra coisa diferente daquele povo que está tendo essa conduta. Ao contrário, sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A palavra meditar no hebraico antigo, a palavra hagá, significa, querido, é uma referência prática que os homens faziam de estar falando consigo mesmo, em voz baixa, tanto que a mesma palavra significa, por exemplo, rosnar, que a gente lembra do cachorro, que faz assim com os dentes e solta o som por entre os dentes, é o ato de você falar baixinho, ou seja, meditar é você falar baixo consigo mesmo, ou seja, você vai meditar naquela palavra, não lendo o texto, tentando encontrar aonde aquele texto se enquadra na vida do outro, mas você começa a meditar na palavra, falar consigo mesmo, meditando, olhando para si, aonde aquela palavra se encaixa para a sua vida, aí você está se enquadrando na palavra. Quem está me entendendo, diga amém. E querido, isso é importante porque nós devemos, querido, ter a palavra de Deus como base, para nortear as nossas decisões, para equilibrar os nossos pensamentos, para trazer luz às nossas decisões, para que nós possamos caminhar e viver com tudo aquilo que agrada a Deus, não ao contrário, porque se agrada a Deus vai me fazer crescer e se aproximar dele, senão eu vou ver infelizmente os prejuízos das minhas decisões. Quem está me entendendo, diga amém. Foi a instrução que o próprio Deus deu para Josué. Abre lá em Josué capítulo 1, rapidinho. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Eu quero ler contigo a partir do verso 7. Josué está lá no comecinho da Bíblia, querido. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Achou aí? Amém? Se tiver alguém perto precisando de ajuda, ajuda aí, amados. Amém? Josué 1 e o verso 7 em diante, diz assim: instrução de Deus para Josué, tá? Não tem um profeta falando, não tem um pastor falando, aqui é Deus falando diretamente com Josué, que estava assumindo o pastoreio do povo. Moisés já não estava mais no negócio, aqui era ele agora que era responsável. Josué 1 verso 7: somente seja forte e muito corajoso. Presta atenção agora. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu, foi instruído, discipulado, ensinado, faz igual, segue o exemplo. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você então seja bem sucedido por onde quer que andar. Presta atenção.
condição, resultado. Condição, resultado. Depois você ouve a palavra que foi no culto da tarde no YouTube, para você entender sobre isso. Mas aqui é uma condição e o resultado. Anda direito, não se desvia nem para cá nem para lá. Você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito ou nela escrita. O que está dizendo aqui, queridos? Eu preciso estar meditando constantemente. Eu preciso ter contato com a palavra todos os dias. Eu preciso fazer dela algo como um alimento que eu sinto fome e como todos os dias. Eu preciso também da palavra, para começar a ter uma intimidade com ela, a ponto dela me dar clareza na hora de tomar as minhas decisões, para ela trazer para mim o norte daquilo que é certo, o que é errado, para que me traga discernimento acerca do que é espiritual, do que não é, para que eu possa ter um equilíbrio a ponto de entender, querido, que nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é racional. 2 Pedro 3,18, Pedro escreveu: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Fala de um equilíbrio, e nós precisamos desse equilíbrio na nossa vida, mas só vamos tê-lo, encontrá-lo, se meditarmos na palavra de Deus. Amém, amados? Jesus disse a mesma coisa para os discípulos, João 14, verso 21, quem tem os meus mandamentos, presta atenção, ter os mandamentos, todos aqui têm, está na mão, você está com sua Bíblia na mão, os mandamentos estão nas suas mãos, só que ele tem que sair da mão e entrar no coração. Quem tem os meus mandamentos, Jesus disse para os seus discípulos, e lhes obedece, esse é o que me ama. Está vendo como o temor está ligado ao amor? E o amor, querido, está ligado ao temor. Não tem como distanciar esses dois. Esse é o que me ama. Mas o mais gostoso do versículo é a continuação. Ele diz: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você lembra lá? Que os que temem o Senhor revelará os seus segredos. Aleluia! Então, amados, é fruto do temor. Amém? E para nós encerrarmos, querido, a conclusão diz: qual que é o resultado? Qual que é o resultado de amar a Deus? Qual é o resultado de temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Presta atenção, Josué 1 no verso 8, se você está com a sua Bíblia aberta aí ainda. Deus fala para ele assim: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ou seja, se você guardar, meditar na lei do Senhor dia e de noite, fazer dela realmente sua bússola para as decisões, você será bem sucedido. Volta lá no Salmo 1 comigo, rapidinho, e eu vou encerrar aqui, prometo, aqui daqui a pouquinho. Volta lá no Salmo 1, rapidinho, prometo que estou acabando. Aleluia. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Salmo 1 no verso 3, olha o resultado daquele camarada que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Aquele camarada que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha o resultado na vida de uma pessoa assim. Antes ele é como uma árvore, ele é como uma árvore plantada à beira de correntes de águas. O que acontece com ele? Ele dá o fruto na estação certa, no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Querido, presta atenção, como a árvore que é plantada próximo ao ribeiro de águas, ela absorve a umidade da terra e as raízes chegam a encostar nas águas, para que ela possa ter capacidade de ter uma boa folhagem, proteger os seus frutos, e que seus frutos possam se desenvolver a ponto de serem frutos de grande valor, frutos que permaneçam. Da mesma forma, nós temos que, querido, mergulhar na palavra de Deus a ponto de absorver tudo aquilo que ela tem para nos nutrir,
mas não apenas para que nós tenhamos uma folhagem bonita, para que os outros enxerguem as folhas bonitas, mas para que nós então possamos gerar frutos, e frutos de verdade, frutos de justiça, frutos que permaneçam, frutos que revelem o Deus que nós temos, frutos que mostrem o que Ele tem realizado na nossa vida, e mais ainda, frutos que os nossos, aqueles que nos rodeiam, vejam em nós a mudança que Deus trouxe na nossa vida. Queridos, nós muitas vezes ficamos tão preocupados que os outros vejam, que aqueles de lá e de cá reconheçam. Amados, teu primeiro ministério é na sua casa, dentro da sua família. Se você não for bênção ali, não adianta ser bênção em nenhum lugar. Para concluir, querido, por que temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Voltamos lá em Eclesiastes 12, verso 13, a parte C, a parte final, diz assim: pois isso é o essencial para o homem. É o que nós precisamos: temer a Deus e guardar os seus mandamentos para viver bem, amém? Esse é o nosso desafio, amados. Meu desafio, seu desafio, o nosso desafio: aprender a amá-lo cada dia mais, a temer ao Senhor de verdade, a guardar os seus mandamentos, e não somente em nós, mas passar também para os nossos filhos, ensinando, como o presbítero disse nessa manhã, a forma que era passado o ensinamento, antes de nós termos a Bíblia. Lá atrás, as histórias ainda no povo hebreu, os pais tinham a responsabilidade de se assentar com seus filhos, está lá em Deuteronômio 6, e falar, contar a história. Comece a falar para os seus filhos desde pequeno, comece a ensiná-los desde pequenininho. Você ensina ele a falar, a andar, tanta coisa, ensine também a palavra, para que ele encontre na palavra também tudo aquilo que ele precisa, amém, amados? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Amado Deus, nós oramos a Ti, Senhor, agradecendo ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, que nós possamos, Senhor, aprender a guardar os Seus mandamentos, que haja realmente no nosso coração temor do Senhor, que os nossos atos, atitudes, condutas sejam todos para glorificar o Teu santo nome, para Te render graças, para Te bendizer. Senhor, nos fortalece, nos ajuda a compreender, ó Pai amado, a nossa responsabilidade nessa caminhada de fé, que possamos levar a vida cristã com seriedade, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim no nome poderoso de Jesus, e a igreja que crê e concorda, diga amém.